Salve, salve rapaziada, bora dar início mais um Polêmicas da Bola com Rubens Ramires. E o assunto de hoje é Brasileirão, onde vamos falar da oitava e da nona rodada. Vamos saber como é que foi? Roda a vinheta! Bora então, meus amigos, começar a falar de futebol. Só que antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Polêmicas da Bola 77 no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a resenha continue rolando solta. Bora então começar a falar de futebol. E o primeiro time que eu vou mencionar aqui é o Santos. O Santos nessa oitava rodada acabou enfrentando o Sport Recife em casa. A torcida que esperava um bom resultado, um resultado positivo, com 3 pontos, com uma vitória convincente, já que o Santos estava numa crescente no campeonato, acabou se decepcionando, pois ficou apenas no 0-0 contra o Sport Recife e deu uma estagnada ali na tabela. Não cresceu, mas também não desceu. Só que daqui a pouco a gente vai falar sobre a nona rodada, que não foi boa para o Santos não. Bora então agora falar do Palmeiras. O Palmeiras sim conseguiu um ótimo resultado. Jogou contra o Inter de Porto Alegre, jogou fora de casa, jogou com 1 a menos e mesmo assim conseguiu a vitória. Conseguiu a vitória com um gol inacreditável do Danilo. Nem ele sabe como ele fez aquele gol. Mas o importante é que o Palmeiras conseguiu os 3 pontos e está ali, ó, brigando na parte de cima, se aproximando do líder e dentre os paulistas, é claro, tirando o Bragantino, que é uma grata surpresa e é líder do campeonato, vem chegando forte, né? Vamos falar também sobre algumas novidades dentro do elenco do Palmeiras, mas é um pouco mais pra frente, certo? Bem, bora então falar do clássico majestoso. Corinthians e São Paulo fizeram um jogo horrível, sem grandes oportunidades, sem grandes lances de efeito ali, lances que pudessem empolgar o torcedor dentro de casa, né? Porque no campo não tinha torcida. O fato é que foi um jogo ruim de ver. Mas assim, eu tenho 2 coisas para ressaltar. Na transmissão do jogo, eu vejo muitas pessoas cobrando de maneira enfática ainda o Corinthians. Mas é uma coisa que é meio que discordante. Por quê? O Corinthians, por todos, é dito que é um time muito fraco. Os jogadores limitados, elenco limitado. E o Corinthians tem jogado, no meu ponto de vista, de uma maneira que no momento é uma maneira boa. Por quê? Porque está numa crescente. Eu não considero, como já falei várias vezes, em várias oportunidades, não considero o time do Corinthians um time ruim. Considero que é um time que tem jogadores bons, mas não estão jogando bem. Só que o que me chama a atenção é que o Jô, que eu vinha criticando muito nos últimos vídeos, ele vem numa crescente, ele está voltando a ser o Jô de antigamente. Vem se entregando, vem marcando, vem contribuindo, vem fazendo pivô, vem fazendo sua atividade de uma maneira boa e praticamente perfeita para agregar ao time. Então essa é a parte positiva. O lado negativo é que mesmo no meio dessas críticas e todo mundo considerando o time do Corinthians um time muito limitado, aí vem a discordância, porque o São Paulo é um time que contratou, vamos falar só alguns aqui, né? Rigoni, Benítez, Éder, Orejuela, Miranda. Então, assim, se fortaleceu e muito, né? Já tinha um time bom e se fortaleceu. Esse time está na zona de rebaixamento. Esse time não teve nenhuma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Esse time até hoje nunca ganhou do Corinthians nas suas dependências, na Neoquímica Arena. E como todo mundo atribui a responsabilidade da vitória para o Corinthians, que é um time inferior? Pelo menos é o que todo mundo diz, né? Uns falam que nem é a 4ª força mais, agora é a 5ª, porque o Bragantino entrou na briga aí. Então, assim, não dá para entender. Ao mesmo tempo que fala que o Corinthians tem um time limitado, diz que a obrigação do Corinthians é ganhar. Mas será que um time, só porque ganhou o Paulista, não tem mais a obrigação de ganhar? Um time que se reforçou tanto não teria obrigação de ganhar? Um time que nunca ganhou na Neoquímica Arena não teria obrigação de ganhar? Será que a responsabilidade apenas de mostrar um bom futebol é do Corinthians e não do São Paulo? Eu admiro como jogador, mas assim, eu acho um pouco discordante suas opiniões. Só que eu tenho que fazer uma análise crítica e ver a atualidade, a situação atual do Corinthians, certo? E não tem como eu falar que o time é um time limitado e cobrar algo que eu não consigo entender que o time possa oferecer. E é essa a opinião dele. Mas assim, vou me remeter, tá? Só para dar um exemplo. Que ele mesmo participava desse comentário do jogo Santos e Audax na final do Paulista. O Audax arrebentou com o Santos em plena Vila Belmiro.
ia para cima e o Santos só se defendia. E ele disse que o Santos adotou uma boa estratégia. Um time grande jogando com um time pequeno, sem expressão, jogando em casa, uma final jogando atrás. Se é o Corinthians, é muito pouco para o Corinthians. Mas, o Santos é um time pequeno? O Santos pode ficar atrás para um time pequeno e jogar no contra-ataque? É uma estratégia certa? Todos falam que o Corinthians tem um time limitado e ele está errado em se reforçar primeiramente no setor defensivo para depois começar a atacar? Eu vejo que o Corinthians fez um jogo limitado, mas o São Paulo também fez. Não tiveram grandes oportunidades. Teve uma, de repente, uma para cada lado. Então, assim, é uma cobrança, no meu ponto de vista, exacerbada em cima de um time que todos dizem que é limitado. Mas vamos falar agora sobre a 9ª rodada, certo? O Sport Recife, ele acabou pegando o quê? O Palmeiras na 9ª rodada. E o Palmeiras, mais uma vez, mesmo não apresentando um grande futebol, conseguiu um resultado que ele precisa, que é a vitória. E fora de casa, ganhou de 1-0 do Sport. E tá fazendo o quê? Subindo na tabela. Tá no G6. E é isso que ele quer. Porque tá disputando outras competições que agora não estão tendo jogos, mas vai começar agora, certo? E tá criando aquela gordurinha, está se mantendo no grupo da frente. E é isso que o Palmeiras precisa no momento, para acalmar, né, o problema interno, para acalmar algumas críticas e o coraçãozinho do técnico Abel Ferreira, certo? E vem fazendo o seu trabalho quietinho ali, porque ninguém cobra tanto assim o Palmeiras, certo? Até porque ganhou títulos, não se reforçou ultimamente, mas já se reforçou anteriormente e tem um elenco robusto, certo? Não tem um melhor time, mas tem um elenco grande, certo? Com vários jogadores que podem entrar e contribuir e manter o mesmo ritmo. Então façam que o elenco do Palmeiras e o time do Palmeiras ele tenha grande chance de se manter ali no pelotão da frente. Não sei para ser campeão, mas ali no pelotão da frente, que pelo menos é para conquistar uma vaguinha para Libertadores do ano que vem. Muitos já estão sonhando com o título, mas aí é uma outra conversa, certo? Bora então falar aqui do São Paulo. E o São Paulo acabou enfrentando quem? O Red Bull Bragantino, o líder do campeonato. E aconteceu o que com o São Paulo? Esse time que eu falei que contratou tanto, que investiu tanto, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. O Corinthians também perdeu, assim como o Flamengo perdeu e como o Palmeiras perdeu. Mas eu não consigo entender uma cobrança quando o Corinthians perdeu do Bragantino, que é um time que não investiu, um time que tem um elenco limitado, e cobram. E para o São Paulo, muitos consideram uma coisa normal, porque é líder. Quando é contra o Corinthians, não pensam que é o líder do campeonato. Pensa que é o Red Bull Bragantino, está crescendo ainda. Quando é o São Paulo, não, é um time muito bom, é um time líder do campeonato, uma sensação do campeonato, e realmente é. Mas por que são avaliações distintas? E é essa cobrança que eu acho que tem que ser pontual de um time para o outro, certo? Tem que ser, ó, a mesma faixa, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco, gente. Senão fica uma coisa discrepante. E vamos falar de quem? Do Coringão agora. E mais um jogo polêmico. Não vamos falar de arbitragem, teve vários erros, já não comentei, não vou comentar. A grande questão aqui foi 1-1. O Corinthians se apresentou bem. O jogo, mais uma vez, uma grata surpresa, vem evoluindo nas mãos do Silvinho, assim como o Gil também tornou a defesa novamente confiável, certo? E o Corinthians, por mais que muitos critiquem, vem somando um ponto que não é o que o corintiano quer, mas mostra dentro de campo uma evolução. Não em pontos, mas dentro de campo, no desempenho, disposição tática e a vontade, que está acima de tudo, em querer vencer, em querer jogar melhor, vem pelo menos, na minha opinião, certo? Me dando uma tranquilidade maior do que eu estava sentindo antes, porque o negócio estava feio. Times como São Paulo e Inter, que nunca ganharam na Arena, continuam sem ganhar na Arena, certo? Continuam atrás do Coringão e mesmo assim são menos cobrados que o time do Corinthians. Olha, tem muito comentarista que vai morder a língua, porque eu tenho para mim que o Corinthians não irá fazer um mau campeonato. Não irá fazer um mau campeonato. E ficará na frente de elencos de times que muitos hoje apostam para ficar em G4, em G6 e até conquistar títulos do Brasileirão. Mas vamos esperar para ver. Vamos falar então agora um pouquinho de Mercadão da Bola. Mercadão da Bola traz o Dudu de volta para o Palmeiras. Que reforço! Tem uma identificação muito grande com o clube. Pode agregar bastante, apesar do Abel Ferreira já ter dado uma cutucadinha. Que fica em primeiro lugar os desejos, né, do time, do clube e não do jogador. E eu senti que foi para o Dudu. Não sei se aconteceu alguma coisa interna, se
falaram alguma coisa na cabeça do Abel Ferreira, mas eu senti que foi pro Dudu. Mas o fato é que o Dudu vai agregar bastante, tem uma identificação com o clube e pode somar ainda mais para esse elenco, que já é um elenco forte, né? Posso não considerar o time do Palmeiras como o melhor do campeonato ou um dos melhores. Eu também não posso dizer que não é um dos melhores, mas não está entre os 3 primeiros na minha opinião, certo? De time, não de elenco. Mas em relação a elenco, que vai contar muito e pode ser um diferencial nesse campeonato, tendo em vista o número de competições e o intervalo entre elas, pode ser um fator determinante para sagrar o campeão do Campeonato Brasileiro esse ano aqui. Mas aí tem que esperar para ver. E falar o que é do Thiago Nunes, né? Thiago Nunes já tinha citado anteriormente do trabalho que ele fez na frente do Corinthians, do trabalho que vinha fazendo na frente do Grêmio e acabou perdendo mais uma na frente do Grêmio, perdeu para o Juventude, perdeu para o Atlético Goianiense e não resistiu. Foi mandaram ele embora, certo? E aí, diretoria do Corinthians, a gente tem que pegar esses exemplos, fazer uma avaliação para não repetir os mesmos erros, tá? Ainda sinto a saída do Ralf e do Jadson. Não estou dizendo que eles não poderiam ter saído, mas primeiramente deveriam ter recebido uma chance para mostrar o seu trabalho pessoalmente para o técnico, antes de dispensá-los. Fica a dica aí, certo? E queria falar uma coisa aqui para a nação corintiana. Se de repente outros torcedores levarem em consideração, muito que bem. Mas assim, eu vejo muita especulação nesse mercado da bola para que o Corinthians se reforce. Aí traga Paulinho, que está livre no mercado. Traga Renato Augusto, que está livre no mercado. Traga Dentinho, que está livre no mercado, que vai ficar livre no mercado. Mas assim, são jogadores que tiveram uma história no Corinthians, fizeram juras de amor para o Corinthians. Juras de amor, para alguns jogadores, é dinheiro no bolso. Não para alguns, para todos. É uma profissão. Para nós é amor, é paixão. Para eles é uma profissão. E eu tenho que respeitar isso. E respeito todos os 13 e todos os jogadores que passaram pelo Corinthians. Ainda mais os que honraram o manto e ganharam títulos importantes, como é o caso desses 3. Certo? Esse é um ponto. Só que uma coisa é eu respeitar o jogador. Outra coisa é eu ovacioná-lo. Certo? Eu tratá-lo como um ídolo. Que, para mim, não pode um jogador que fala que jura amor ao Corinthians e quer voltar com 38 anos para ganhar 1 milhão, isso não é amor, certo? Aí qualquer um quer. Agora, na fase que o Corinthians está, eles livres do mercado, já estabilizados financeiramente, o Dentinho está mais de 10 anos fora do país e ainda titubear para voltar, respeita a decisão dele. Mas não fica ninguém batendo palma, seguindo o cara na rede social, não. É mais um jogador. É cria do terrão. Mas ele não valoriza isso porque eu tenho que valorizar. Valorizo o que ele fez pelo clube na época que passou. Beleza? Saudações. Obrigado. Certo? Agora ele não tem aquele desejo como o Sheik teve de voltar, de diminuir o salário, entendeu? E honrar o manto ralando ali, na grama até o último minuto que esteve em campo. Esse tipo de jogador, na minha opinião, tem que ser aplaudido. O resto, só considerado obrigado pelos serviços prestados. E acabou. Mais um funcionário que veio, trabalhou e foi embora. E não está mostrando vontade para voltar. Voltar depois de uma certa idade, nem o Corinthians deveria querer mais. Mas isso aí é uma opinião minha. Tomara que a maioria entenda isso e tenha esse tipo de pensamento para não cobrar a diretoria para fazer loucuras para trazer jogador que só vem pensando no dinheiro. Dinheiro para eles é importante? É. Mas olha só, fazer uma forcinha, né? Ter uma flexibilidade para mostrar o agradecimento que eles também devem a um time que os elevaram ao patamar que chegaram hoje, também seria de bom tom, certo? E o último destaque, que eu já falei bastante aqui, é o Jô. Jô, eu, particularmente, critiquei muito. Critiquei porque tinha que criticar que não estava demonstrando em campo. Mas da mesma maneira que a gente critica, a gente precisa elogiar. Está sendo um destaque do time, está evoluindo bastante, está se apresentando, fez 3 gols nas últimas 4 partidas. E se continuar assim, tende a ajudar muito esse time do Coringão. Bora acompanhar o campeonato e ver o que vai acontecer, porque essa é a minha opinião, mas eu tô louco pra saber a sua. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo e vamos manter essa resenha rolando solta. Fale aqui a sua opinião, o que você está achando do desempenho do Coringão e do seu time do coração, porque aqui nós estamos para falar de futebol e somos nós que mandamos, porque nós somos técnicos também, beleza? Rapaziada, por hoje é só, um forte abraço.